Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos estudos de geometria espacial, onde eu, como falei para vocês, vou abordar alguns pontos um pouco mais específicos da geometria espacial. Depois que eu passar essas partes, a gente vai começar a ver algumas contas e alguns tipos de resolução que envolve geometria espacial, geometria plana e as diferenças existentes entre eles. Mas antes disso, vamos somente dar continuidade entre relações do espaço, entre objetos do espaço. Antes de a gente começar, a gente tem um postulado aqui, na geometria plana, que fala o seguinte: um postulado é um pouco abaixo do meu axioma. Eu tenho axioma, que é a minha verdade que eu não consigo contestar, tipo Deus, por assim dizer. O meu axioma é quase aquela verdade que eu não tenho como contradizer. Tem um postulado e tem os teoremas. E tem tipo essa cadeia de... essa hierarquia existente na matemática, mas especificamente na geometria. Um dos meus postulados fala o seguinte: 3 pontos formam um plano. Bem, se a gente parar para pensar, um ponto é unidimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Eu posso olhar de lado, posso olhar do outro, de trás, da frente, que ele vai estar lá. Ele não some. Um ponto é basicamente isso. É um ponto de referência, por assim dizer. Eu não tenho o que falar mais dele, só ele existe. Agora, se eu tenho outro ponto, eu tenho uma coisa que é chamada reta, né? Que é a menor distância que existente entre dois pontos, uma reta R. Aquela mesma premissa. A cada 2 pontos passa uma única reta, que é um dos meus primeiros axiomas da geometria, aquelas minhas primeiras verdades que eu bato no peito e acredito nela. Enfim, desses aqui, agora eu tenho 3 pontos. Bem, pessoal, se 3 pontos, se 2 estão aqui, um pode estar fora, correto? Bem, ele vai estar fora em cima ou embaixo? Tanto faz. Porque se ele estivesse na reta, esse ponto pertenceria à reta. Então, somente para a gente especificar um pouco esse postulado, a gente tem pontos A e B pertencente à reta e um ponto C não pertencente à reta. Certo? Que a gente consegue definir como um plano. Por quê? Se um ponto é unidimensional, não tem uma dimensão, ele só existe, 2 pontos define um objeto unidimensional e não adimensional. Unidimensional, ou seja, vai para frente e para trás. Agora, se eu tenho um outro ponto não pertencente, aí sim, eu tenho a questão de distância para cima e para baixo, antes ou depois da minha reta. Ou seja, se meu ponto está acima ou abaixo, e a questão de distância depois da minha reta. É uma especificação para a gente meio que observar o óbvio. Se eu passo uma reta, tem um cima e tem embaixo. Mas isso somente na figura chapada, nesse plano, que é o quadro, basicamente, que tem. Para cima e para baixo, eu traço uma reta, tem um lado e o outro. Isso é quase que uma definição para plano, certo? Eles formam um plano, como eu estou colocando aqui. É mais uma observação. Aí tem um teorema que pode ser provado, que fala o seguinte, uma reta, vou colocar até teu. Nossa senhora. Um teorema fala o seguinte: uma reta e um ponto fora da reta delimita um plano. Bem,
Era o que a gente estava fazendo aqui, certo? Se eu tenho uma reta e um ponto que está fora dessa minha reta, ele delimita um plano. Porque assim, aí sim eu vou ter o antes e o depois, o que está para cima e o que está para baixo, o que está para o lado e o que está para o outro. É uma explicação um pouco mais específica e não mais viajada do que está aqui. Porque o ponto pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar no meio. Ou seja, essa aqui é uma forma um pouco mais precisa de se colocar a verdade que eu quero trazer para a geometria e informar ela, e formalizar ela, melhor dizendo. Ok? Aí a gente tem um outro teorema que fala o seguinte. Esses teoremas, pessoal, são somente algumas observações que a gente consegue meio que fazer uma correlação, que a gente consegue compreender o passo a passo dela sem necessariamente estar demonstrando passo a passo. Se pertence ou não pertence. Uma coisa chata de prova que a gente não precisa se atentar agora, tá bom? Bem, tem um outro teorema que fala o seguinte. Tem um outro teorema que fala que retas concorrentes formam um plano. Duas retas concorrentes formam um plano. Tá, primeiramente, o que são retas concorrentes? Bem, se eu estou muito bem lembrado, eu tenho uma reta R e uma reta S, em que o cruzamento dessas retas é um ponto. Ou seja, elas vão se encontrar em um ponto. Bem, se eu tenho que a cada uma reta existe pontos pertencentes fora e dentro e fora dela, e a cada dois pontos passa uma reta, eu posso muito bem verificar que na reta R tem um ponto A e na reta S tem um ponto B. Ou seja, eu posso traçar um plano aqui pela reta R, em que eu vou ter um plano aqui e aqui, em que uma parte do plano está do outro lado do ponto B e outra parte do plano está ao ponto B, sem considerar a reta S. Da mesma maneira, eu posso traçar um outro plano, esse em azul agora, em que de um lado do plano, delimitado por uma reta, pela reta S, tem o ponto A e do outro lado não tem o ponto A. Eu posso, é meio que intuitivo, não tem grandes coisas, mas assim, são algumas demonstrações que dá pra gente interpretar geometricamente o que está acontecendo. E isso é grande fonte de estudos da geometria. Se estar ou não presente no meu plano, eu consigo mensurar a distância entre eles. Então, assim, é muita coisinha que a gente aprende aqui, que, salvo engano, vocês viram em funções, distância entre pontos, ponto médio e tudo mais. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver no terceiro ano. Ou já viram no nono ano, salvo engano. Enfim. Aí tem mais um último teorema que fala que retas paralelas, as retas paralelas definem um plano. Bem, se a gente pensar, faz sentido, né? Eu nem vou escrever aqui das retas paralelas, mas vamos pensar assim. Se as retas paralelas, ou seja, elas não vão se cruzar, elas têm pontos aqui, um ponto A, B e C e D. Bem, já está mais do que implícito, né? Porque assim, se eu tenho uma reta, vou colocar a reta X e a reta Y. Se eu tenho a reta X e Y, a reta X tem os pontos A e B, e a reta Y, C e D. Ou seja, não tem ponto em comum, e elas são paralelas. Se elas são paralelas, existem pontos fora da reta Y, que é a parte do meu plano e a outra parte do meu plano. E da mesma maneira, minha reta X tem pontos pertencentes à reta e tem pontos não pertencentes. Volto ao meu primeiro teorema, que
tem uma reta e uma reta e um ponto fora dela, delimita um plano. Ou seja, a mesma ideia. São algumas decorrências que eu consigo observar entre elas. Como eu falei, essas aulas de geometria são mais conceituais, tá? A gente não vai tratar muito bem de problemas relacionados ainda. Então vamos com calma, porque geometria espacial é mais uma questão, como posso falar, perceptiva, que a gente começa a perceber algumas coisas. Tá para cima, tá para baixo, para o lado, para o outro, direcionamento espacial, por assim dizer, tá bom? Enfim, desses postulados e definições de planos, é isso, que a gente tem a questão dos planos, que são essas chapas que tem para cima, para baixo, ou direita e esquerda, certo? E essas duas coisas em comum. Aí a gente tem, finalmente, em geometria espacial, que é a posição relativa de dois planos. Porque assim, primeiramente, eu tenho um plano que é a parede. E tem um outro plano que é uma profundidade menor da parede, ou seja, eu vou andar no meu azulejo aqui, 2. Eu posso traçar um plano paralelo aqui, com as mesmas retas, com algumas retas semelhantes, só que a profundidade dessa minha parede invisível aqui vai ser uma menor do que minha parede branca lá atrás. Essa questão de profundidade que a gente consegue observar em posições relativas. Porque se eu pegar uma chapa de metal mesmo, ou uma chapa de madeira, aquelas mesas que o pessoal constrói, se eu levantar um pouquinho uma chapa de madeira e uma outra que está embaixo, eu tenho dois planos. Eles se interceptam, eles não se interceptam, eles são paralelos, eles são perpendiculares. O que eles são entre eles? A gente consegue observar isso. E a partir disso, o pessoal da arquitetura e engenharia se debruça para construir aqueles prédios, para imaginar. O pessoal de arquitetura mesmo frita nesses trem. Enfim. E você pode muito bem ficar viajando do nada, sentado no hall de um hotel ou dentro da sua casa, vendo. Nossa, a parede, o forro é paralelo ao teto. O forro é paralelo ao chão. Interessante. Então, você pode fritar assim também, mas só se você quiser. Bem, a gente tem posições relativas de dois planos, que é o seguinte. Planos são paralelos. Vamos desenhar aqui um de azul, um plano aqui. Ou seja, que tem uma reta e um ponto, uma reta R e um ponto P. Vou chamar esse e uma outra definição, uma outra coisinha importante. Como eu estou delimitando um plano e não tem fim, retas e tudo mais, esse plano é meio que vazado, porque pode ser um plano, eu posso imaginar um plano infinito, que é possível. Vou chamar esse de alfa, certo? E ela pode ser paralela a outro plano. Vou colocar esse de preto. Opa. Vou chamar esse de B. Vou chamar esse outro de B, não, de beta, em que eu tenho uma reta R' e um ponto P', que são pontos diferentes. Eles vão ser paralelos se e somente se eles não possuírem pontos em comum. O que faz sentido, né? Porque, tipo, assim, se eu pegar um plano, por exemplo, minha palma na minha mão, e eu tenho uma outra palma aqui totalmente em cima, e não se tocam, eles são paralelos. Agora, se eles estiverem fazendo assim, eles meio que têm um ponto em comum, um ponto de contato, um ponto de atrito. Se eles têm ponto comum, não tem como ser paralelas, né? Porque, assim, retas paralelas, o que é? São retas que não possuem ponto em comum em toda a sua extensão, de infinito a infinito. Se a reta R vai lá de trás e vai lá para frente e não intercepta nenhum ponto do plano B,
quer dizer que R e S são paralelos, certo? Agora, se são paralelos, se são reversos e tudo mais, eu não vou entrar em detalhes ainda. Por quê? As retas reversas que a gente falou é meio que relativo. Uma reta de uma pirâmide lá atrás não tem nenhum ponto em comum com uma outra reta da base da pirâmide, como a gente viu na última aula. Elas são reversas, só que eu não posso definir que elas são paralelas ainda, certo? Bem, esses planos são paralelos, vamos colocar aqui. Alfa é paralelo a beta, se e somente se alfa interseção a beta é igual a conjunto vazio, ou seja, não possui nada, nem reta, nem ponto, nada em comum, um com a outra. Elas vão ser paralelas, os planos, se e somente se a interseção desses pontos dá vazio, não dá zero, dá vazio, não existe pontos em comum entre eles, certo? Em consequência, e se existir? Bem, e se existir quer dizer que... Só um momento. Quer dizer que, se existir, vamos colocar aqui. Se existir quer dizer que, vou desenhar aqui, que agora que começam os desenhos. Opa! Esse plano aqui. E tem um outro plano. Um plano aqui, em que, beleza, a partir daqui, meio que vai cortar, e a partir daqui, ou seja, só para interpretar o desenho. Quer dizer que vai ter ponto tanto aqui quanto ponto aqui. Sei lá, um ponto A e um ponto B. Bem, se eu vou ter planos que eles vão se intersectar, é como se eu estivesse imaginando duas folhas de papel, uma entrando na outra. Ou, quem tiver a oportunidade, pode pegar dois pentes e meio que colocar um se cruzando com o outro. Garfos, pode ser também. Pegar dois garfos e colocar, imaginando que o garfo é totalmente reto e o pente é totalmente reto também. Eles meio que vão se cruzar. Mas assim, se você tiver a oportunidade de ver de lado, assim, parece que é uma reta. Porque tipo, tem um começo e um fim. Pelo menos nas nossas formas delimitadas, que é da folha de papel, do pente e do garfo. Meio que parece um conjunto de pontos, um alinhado na frente do outro. Porque assim, esses tipos de plano são chamados de planos secantes. Planos secantes. O que significa esses planos secantes? Significa que esse meu alfa e esse meu beta, eles possuem pontos em comum. Qual que é os pontos em comum? Pelo menos A e B. Mas, se eu tenho um ponto A e um ponto B, dois pontos, eu tenho uma reta que liga os dois, né? Uma única reta. Vou chamar essa reta aqui, que continua para frente e para trás. Tem essa reta que continua para frente e para trás nos pontos A e B. Essa reta R. Quer dizer que alfa interseção com beta é igual à minha reta R. Ou seja,
Quer dizer que, se dois planos se interceptam, eles se interceptam em uma reta. Essa reta possui pontos, ou seja, esses dois planos têm pontos em comum e, consequentemente, têm uma reta em comum, mas é somente uma reta. Se tiver se tiver duas retas, ou seja, vai ser aquela mesma ideia de duas retas possuírem o mesmo ponto. Opa, mas se duas retas possuírem os mesmos pontos, quer dizer que são retas coincidentes. Logo, planos coincidentes, certo? É realmente uma evolução, porque você consegue transcrever e jogar para a terceira dimensão a mesma ideia que você tinha em duas dimensões, da geometria plana, que você está evoluindo para a geometria espacial. Gente, isso é de uma beleza, é de uma concepção. Tá, eu sou matemático, eu sou duvidoso a falar, mas assim, é de uma beleza, de construção, de questão de raciocínio lógico, de causa e consequência que você vai construindo, tão bela, tão bonita, que assim, é por isso que matemático se apaixona. Enfim, bem, planos que se interceptam formam uma reta, ou planos se interceptam em uma reta, certo? Aí tem uma última coisinha aqui em relação aos planos. Tá, isso mesmo. Bem, se vocês tiverem oportunidade, ou muito à toa, vocês podem olhar para o canto da sala de vocês. O canto da sala de vocês tem assim, tem uma altura, uma largura e tipo uma profundidade. Só que se você começar a projetar mais, começar a imaginar, tem um lado que está lá no fundo. Vamos imaginar aqui. Pam. Pam. E ou seja, aqui, pessoal, vai formar um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus também. Quer dizer que você vai ter ali a intercepção, vamos pegar de duas em duas, na parede. Essa parede aqui, ó, a da frente, tem largura e altura. A parede do lado tem profundidade e altura. E a parede de baixo tem profundidade e largura. Ou seja, são intercepções, o canto da sua parede é muito interessante, ou mesmo de um cubo mágico. Que eu não tenho um cubo mágico em casa, e nem uma caixinha de papel. Realmente, eu não tenho nada, nem uma caixinha de papel. Enfim, é como se fosse um cubinho, um dado mesmo, em que eu tenho a parede da minha frente, a parede lateral e a parede do fundo. Esse pontinho aqui, onde está passando os três, é o ponto de interseção desses três planos. Gente, isso é de uma beleza, isso é de uma profundidade muito interessante. Mas enfim, eu falando besteira. Bem, pessoal, um bom dia pra gente, né? Até a próxima aula e falou!